Olá, meus queridos. Hoje nós daremos início ao nosso estudo do Pentateuco. E antes de começarmos o estudo do Pentateuco, em nossa primeira aula, eu gostaria de fazer dessa primeira aula uma introdução sobre a Bíblia de um todo. Alguns passos importantes para começarmos os estudos. Primeiro, sempre ore, fale com o Senhor antes de começar o estudo, para que o Espírito Santo toque no teu coração e ele, o autor da nossa vida, o autor da palavra, fale ao teu coração, libere a sua mente, para que você entenda da maneira perfeita que o Senhor quer para a tua vida a palavra, a sua palavra. A Bíblia é um livro extremamente importante. Nós não faremos aqui um estudo técnico, um estudo científico da Bíblia, mas faremos um estudo espiritual. Vamos caminhar pela história com olhos espirituais para saber o que Deus quis falar conosco em sua palavra e especificamente no Pentateuco. E algumas dúvidas podem surgir e o estudo de hoje ele tem o propósito de tirar aquelas dúvidas clássicas. Adão e Eva, mito ou verdade? O dilúvio, total ou parcial? Realmente existiu o dilúvio? Torre de Babel, idiomas, isso existiu? Isso é certo? Como isso funciona? Gigantes na Terra, os nefilins, o que é isso? Judeu, hebreu, israelita, é a mesma coisa? Qual é a diferença entre eles? Por que esses nomes? Todas essas dúvidas nós vamos tirar durante o estudo do livro do Pentateuco. Vamos desfrutar, aproveitar esse momento e espero que vocês gostem. Vamos lá. Na aula de hoje, veremos o que é a Bíblia, a revelação escrita de Deus a respeito da sua vontade para com os homens. A palavra Bíblia tem a sua origem do grego biblios, que significa uma coleção de livros. E a palavra testamento, que significa aliança ou pacto. O Velho Testamento é a aliança que Deus fez com o homem com respeito à sua salvação, antes do nascimento de Cristo. Já o Novo Testamento é o pacto que Deus fez com o homem para a sua salvação depois da vinda de Cristo. É importante entender essa diferença. No Velho Testamento, então, não se fala de Cristo, se fala de Cristo, se apresenta Cristo. Nós veremos Cristo desde Gênesis, sendo mencionado indiretamente. Veremos em Isaías, não nesse estudo, mas no estudo de Isaías, aonde é citado a pessoa de Jesus Cristo, e depois no Novo Testamento, como ele se personifica e vem à Terra, até nós, e nos traz a salvação. E aí é o estudo do Novo Testamento, o estudo da caminhada de Cristo, ou visão panorâmica de todo o Novo Testamento. Mas a Bíblia toda, ela está centrada em Cristo Jesus. O povo escolhido, Deus escolhe um povo para levar o ensinamento de como Deus quer se relacionar conosco. Ele escolhe um povo através de Abraão. Nós veremos isso aqui em Gênesis. Ele faz essa seleção da pessoa de Abraão e faz a promessa que da descendência de Abraão
teria o povo escolhido e ele se revelaria a esse povo e daria todo o entendimento, todo o conhecimento para que esse povo desenvolvesse uma relação com Deus. E essa relação, ela cresceria e deveria ser expandida para outras pessoas. O povo escolhido era uma referência, era para ser uma referência para demais povos seguirem. E não simplesmente guardar somente com o povo de Israel. E essa mensagem é que na vinda de Cristo, ela se expande, mais precisamente com Paulo, que leva a mensagem não mais aos judeus cristãos, mas aos gentios, aos não cristãos, não os judeus, e que se convertem a Cristo Jesus. Então, a Bíblia, ela nos dá toda essa fonte de informação de quem é Deus, como ele surgiu para o homem, o que ele representa para o homem e o que o homem precisa fazer para estar diante de Deus, para se apresentar diante de Deus e conhecer a Deus. E nós vamos ver em Gênesis que Deus, ele não recebe o nome Jeová até o período de Moisés. Quando nós formos estudar Gênesis parte 2, veremos que aí então o nome Jeová, eu sou o que sou, esse nome surge. Até então era o Eterno, o Senhor, o grandioso Deus, o poderoso Deus. E até esse momento, até antes, o povo não tinha um nome, não sabia como chamar a Deus, mas entendia que era um Deus poderoso e que tinha criado todas as coisas, e se relacionavam com esse Deus e chamavam de o grandioso Deus, o Todo-Poderoso. No Velho Testamento, a aliança que nós encontramos é a aliança da lei. Já no Novo Testamento, a aliança da graça. A aliança da lei, ela correspondia a uma série de ações, pré-requisitos que o homem deveria cumprir para estar na presença do Senhor. E isso nós veremos no estudo, em livro de Êxodo, nós já veremos, mas principalmente no estudo do livro de Levíticos, onde entenderemos esses detalhes de estar na presença do Senhor, como homem. Na vinda de Cristo Jesus, passa a ser a graça porque Cristo morreu por nossos pecados. Cristo foi o holocausto perfeito que se entregou voluntariamente como justo e perfeito. Ele se entrega e cai sobre ele todos os erros, todos os pecados do homem, e ele, através do sangue de Cristo Jesus, aqueles que o buscam conseguem essa liberdade, essa salvação e essa capacidade de estar na presença de Deus. O tema central da Bíblia como um todo é a salvação por meio de Cristo Jesus, mesmo no Velho Testamento. A Bíblia, ela está formada por 66 livros. Foram 40 autores, Deus inspirando 40 pessoas. Se a gente pegar o período que ela contempla, onde nós podemos contar o tempo, ela pega o período de aproximadamente 1.600 anos. Obviamente, no Gênesis, quando nós vemos a criação do mundo, ali a gente não consegue medir o tempo, então ali não se conta. Mas o período onde começam a ter registros é o acumulado no Velho Testamento, ali de 1.600 anos de história. Na verdade, com o Novo Testamento, porque pegou um período de aproximadamente 70 anos, dos períodos dos acontecimentos. Os autores da Bíblia, desses 40 autores, foram desde reis, príncipes, poetas, filósofos, profetas e até mesmo estadistas. Pessoas com todo
toda a variação de conhecimento, cultura, informação, idiomas, pessoas mais preparadas, menos preparadas, mais cultas, menos cultas, mas todas instruídas por Deus. E esse é o ponto mais importante. A maneira como Deus fala com cada um, como ele se revela e como esses registros eles são feitos. Como Deus é perfeito, como Deus é maravilhoso em cuidar de cada registro, de cada detalhe da sua palavra. A Bíblia, o livro mais importante do mundo, é o mais lido e vendido em toda a história, consegue alcançar crianças, jovens, adultos, idosos, para todas as regiões e países. É o livro com o maior número de traduções no mundo inteiro. A prova escrita da existência e do amor de Deus para com os homens. A nossa esperança. A nossa bússola de como caminhar. O grande manual da vida. Eu costumo dizer que tudo na vida tem o seu manual. Você compra um micro-ondas, você compra um eletrodoméstico, você compra um eletrônico, e se você... ou um jogo de tabuleiro. Você pega esse jogo e olha, eu gosto de fazer a comparação do War, desse jogo. É um jogo que tem... O War 2, ele tinha aviãozinho, ele tinha os tanques, ele é um tabuleiro com várias peças. E quando eu ganhei esse War, eu era pequeno, e eu não tive interesse em ler o manual. E eu peguei o jogo, abri o jogo, olhei, falei, nossa, que jogo interessante, tem aviãozinho, tem um monte de coisa aqui. E eu imaginava, naquele mapa mundi, eu imaginava como que deveria ser a história. E eu ficava pegando os aviãozinhos e passava de um lado por outro. E eu brinquei com aquele jogo durante um período da minha infância. Depois que eu tive paciência, que eu fui crescendo e tive paciência de ler o manual e entender o que aquele jogo era, aí sim, eu pude me divertir e fazer uso daquele jogo para o que realmente se destinava. E tive o melhor aproveitamento daquele jogo, que foi criado com tanta complexidade, com tanta riqueza de detalhes, e eu estava simplificando aqueles aviõezinhos, nem valorizando as coisas. E foi quando eu passei a valorizar o jogo e gostar e jogar, e considerei bastante interessante aquele jogo. Eu quero dizer que a vida é assim. A gente tem um manual de vida, que é a Bíblia. E quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente aprende de Deus o que Ele quer falar conosco, o que Ele tem para nos ensinar através da Bíblia, a gente começa a entender o manual da vida e entender como viver melhor essa vida. E entender melhor que o autor da nossa vida quer dizer para nós. E isso faz toda a diferença. Então, por isso eu gosto de usar essa frase. O nosso grande manual da vida é a Bíblia. Vamos lá, entrando aqui um pouco mais a fundo na Bíblia, vamos para a parte do conceito de cânon, ou os livros autoritativos. Os livros que foram registrados e reconhecidos como sendo os livros que formariam o Velho Testamento, que formariam a primeira parte da Bíblia. A palavra latina de cânon significa modelo, que ela vem do grego cânon, que vem do original cana, no hebraico, que é uma vara de medir. Sabe, eu vou mostrar mais adiante, mas lembra quando você vai comprar um tecido e você tem o metro, já aquela barrinha com 1 metro, quando você vai comprar um tecido, alguma coisa numa loja, e já vai a pessoa ali com aquela barrinha, com aquela cana, né, com aquela medição, com aquela vara de medição, e já vai dando, de 1 em 1 metro, já vai dando, a gente já vai comprando
conforme aquela vara de medição. A mesma coisa era essa vara. E se nós formos em Ezequiel, onde o profeta ele ouve do Senhor as instruções, e aqui a gente vai para um ponto onde é um livro rico em informação, em profecia. E Ezequiel, o que ele coloca justamente que o homem que parecia de bronze, ele estava em pé junto à entrada e ele tinha em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E aqui eu coloquei desse lado, para termos ideia, essa vara de medir, ou a cana, que é usada nessa expressão, e o tamanho, porque em próprio Ezequiel 41:8 diz, e vi ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era o comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. Então, esse era o comprimento da vara de medir. Então, você tinha a vara normal, a cana, e a cana longa, 2 varas. Então, quando nós falamos de medir, de cana, é de medir. Então, cano vem dos livros que passaram sobre a medição de sua autoridade espiritual e por isso são considerados um conjunto de livros santos separados por Deus. Tá? Então, só para pegar aqui a tradução do dicionário sobre cânon, a lista de livros inspirados que formam a Bíblia, os quais dão testemunho autorizado da revelação de Deus, servindo como norma de procedimento cristão e como critério ou régua, através dos quais se mede e julga correto e justo um pensamento ou doutrina, conforme Gálatas 6:16 e 2 Timóteo 3:16. A divisão do Velho Testamento, a divisão judaica, ela é composta por 24 livros, em 3 grandes grupos. Primeiro grupo, a Torá, o livro da lei, ou o Pentateuco, tema do nosso estudo deste momento. Depois, o segundo agrupamento, os profetas. E o terceiro agrupamento, as Escrituras. Então nós vamos ver Jesus fazendo menção sobre o livro da lei de Moisés. Vamos ver Jesus, ou os próprios discípulos, falando do livro dos profetas, conforme os profetas disseram, está escrito. E também vamos ver que conforme as Escrituras, e nós vamos ver esses 3 livros sendo lidos, mencionados, referenciados no Novo Testamento. O idioma que a Bíblia, o Velho Testamento, foi escrito, ele foi o hebraico, basicamente todo ele no hebraico, e algumas partes em aramaico. Tá? Gente, a Bíblia, uma relíquia de 2000 anos, que nós lemos e estudamos e temos como referência de vida saudável até os dias atuais. Por mais que a sua história tenha sido muito antiga, as verdades, os ensinamentos, os oráculos são muito atuais e servem para o nosso dia a dia. E sobre o Velho Testamento, então nós temos 39 livros, escrito praticamente todo ele em hebraico, num lapso de tempo de aproximadamente 100 anos antes da era cristã. E, na verdade, é onde ele foi compilado. Tá? Ele foi escrito antes, mas essa compilação dos 39 livros num único compêndio, num único, não volume, mas nesse grupo de livros separados, foi aproximadamente 100 anos antes
da era cristã dentro do Velho Testamento, e ele foi traduzido para o grego. Aí a gente vai entender um pouquinho mais adiante, já que o grego era o idioma principal naquele momento, e muitos judeus estavam deixando de estudar a palavra no hebraico. Estudiosos ou pessoas judeus daquela época viram a necessidade de traduzir para o grego para facilitar a leitura e entendimento da palavra. O livro do Velho Testamento, então, ele está dividido na lei, no Pentateuco, que é o que nós estamos estudando, vamos começar a estudar. São os livros históricos, total de 12, 5 livros poéticos, 17 livros proféticos. Os profetas maiores são 5, os profetas menores, que são 12. E a denominação profetas menores não é porque eles eram menores ou pequenos ou menos importantes, mas sim que o conteúdo de escritos desses profetas foi uma quantidade menor, por isso profetas menores. Como que a Bíblia se forma em 400 anos antes de Cristo? Esses livros são conformados e nós vemos justamente no período de retorno de Esdras e Neemias, quando é a reconstrução de Jerusalém e do templo, aonde os manuscritos são encontrados. Esses manuscritos são separados novamente e existe um reavivamento espiritual do povo e é formado esse compêndio dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, dentro do período de Esdras. 200 anos depois, os livros dos profetas, eles são reunidos. 8 livros, os profetas, e são divididos em 2 partes. Profetas anteriores e profetas posteriores. Anteriores ao cativeiro babilônico e posteriores do cativeiro babilônico. Então nós temos os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, que seriam os 12 profetas menores. Mais adiante, 132 anos antes de Cristo, nós temos a formação das Escrituras. 11 livros, formados por hinos e orações, esse agrupamento, que seria o livro de Salmos, livro de sabedoria, onde entra Provérbios e Jó, os livros festivos, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, e outros escritos, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Em 90 depois de Cristo, no concílio de Jâmine, é feito a formalização do cânon, do todo o agrupamento do Antigo Testamento, onde nós vemos rabinos e líderes judeus que se reúnem em Jabiné, ou Jâmine, na Palestina, para discutir e definir quais seriam os livros reconhecidos e usados nas sinagogas e cultos para as cerimônias, para as suas cerimônias religiosas e para estudos relacionados à fé para os judeus. Importante, existia uma série de livros. Livros com relatos históricos, só que deveriam ser escolhidos os livros que não somente retratassem a história, o que aconteceu naquele momento, mas que tivesse um peso espiritual, um objetivo espiritual por trás daquele livro. E esse livro que é formado, então, é separado e vem a formação do Velho Testamento. Vamos entrar aqui num detalhe sobre a veracidade da Bíblia. Muita gente pergunta, mas a Bíblia, ela realmente é confiável? E olha, que interessante. Vamos
entrar, fazer um parênteses aqui sobre os manuscritos do Mar Morto, uma coleção de livros encontrados perto, ali próximo ao Mar Morto, na Judéia, aonde era um grupo de 11 cavernas aproximadamente, que depois foram escavadas, que foi em 1947 por beduínos árabes pastoreando seu rebanho, encontrou uma das cavernas e nessas cavernas continham livros ou vasos, e esses vasos, dentro desses vasos, estavam os manuscritos no deserto da Judéia, a 12 quilômetros ao sul de Jericó. Esses vasos cilíndricos, como eu mostrei na foto, como a gente pôde ver na foto anterior, eles guardavam 930 manuscritos. Isso é o total de manuscritos que eles encontraram ao longo de 9 anos de estudos e escavações naquela região. Desses 930 manuscritos, 210 eles reproduzem os livros da Bíblia hebraica em sua total integridade. Então, aqui o ponto interessante é que nós estamos falando de livros que foram datados entre 250 a.C., de suas escritas ali, e 68 depois de Cristo. Então, esses manuscritos passaram a ser os manuscritos mais antigos dos manuscritos que nós já tínhamos na atualidade, revelando do que era o conteúdo bíblico. E acreditem, o conteúdo era o mesmo, mostrando que a Bíblia não sofreu alteração. É o mesmo livro escrito, a mesma informação, a mesma mensagem passada durante todos esses anos. E isso é uma evidência de que a Bíblia que nós temos hoje é a mesma que foi escrita por seus autores. Eu deixo aqui algumas imagens das cavernas, das escavações, do que foi encontrado, a compilação, e aqui tem um link, onde vocês podem ver um site que fala um pouquinho mais sobre os manuscritos do Mar Morto, sobre um livro, 70 anos depois dos manuscritos, que foram descobertos os manuscritos do Mar Morto em 2017. Então, agora sim, depois dessa longa introdução, vamos falar sobre o Pentateuco. Pentateuco, nome Penta de 5, são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. Todos eles, a grande maioria dos estudiosos, associam a Moisés como sendo o seu autor, a pessoa que escreveu esses 5 livros. Obviamente, debaixo da inspiração e direção de Jeová, o nosso Senhor, para que deixássemos o registro da caminhada do povo. E olha, a gente vai ver isso lá na frente, quando for falar sobre a vida de Moisés. É interessante que Moisés, ele foi criado no palácio, com o faraó, no Egito, com toda a cultura de registros e escritas e formalização dos atos e entendimentos e estudos. 40 anos Moisés ficou aprendendo no palácio. Depois de 40 anos, aprendendo a pastorear ovelhas, até o Senhor chamá-lo para o resgate do povo. E depois, 40 anos no deserto, para conduzir o povo para a terra prometida. Então é interessante que Deus já estava preparando Moisés para fazer todos esses registros. Então ele deu todas as condições para Moisés aprender, se instruir, para fazer todos esses relatos. Aqui nós temos algumas passagens onde vemos
Jesus confirmando a veracidade e atribuindo a sua autoria do Pentateuco, a Torá, a próprio Moisés. Algumas passagens, Mateus 19:8, Marcos 7:10, Lucas 16, de 29 a 31, Lucas 20, 37, Lucas 24, 27, João 7, 19, 22 e, finalmente, Atos 15, 1. Em Mateus 19:8, Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Então, Jesus fazendo menção a Moisés aqui. Nós temos em Marcos 7:10, pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá que ser executado. Ele traz também a palavra confirmando que Moisés disse. Em Lucas, na parábola que Jesus dá sobre o rico e Lázaro, aonde o rico pede a Deus, no seio de Abraão, que deixe ele voltar para falar com os seus, e é quando ele responde. E Deus, Abraão, no caso aqui o seio de Abraão, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até ele, eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Inclusive, essa passagem ela refuta qualquer pensamento sobre o contato entre quem já morreu e os vivos, na parábola de Jesus, e aqui ele está fazendo menção sobre a lei, que é Moisés, e os profetas. Lucas 20, 37, que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Mais uma vez, Jesus falando e mencionando Moisés como o autor do Pentateuco. E começando por Moisés, em Lucas 24, 27, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Será Jesus falando sobre a lei de Moisés, o Pentateuco, e todos os profetas, fazendo menção justamente às profecias da vinda de Cristo Jesus. Em João 7, 19, 22, Moisés não lhe deu a lei? No entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha sido vindo de Moisés, mas dos patriarcas, com Abraão, né? Vocês circuncidam no sábado. Então aqui mais um relato mostrando e afirmando Moisés como autor e escritor da lei. E Atos, finalmente Atos 15, 1, alguns homens desceram da Judéia para a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Então aqui, mais uma vez, a confirmação de que o livro, a lei, eram os escritos de Moisés. O Novo Testamento inteiro ele faz alusões ou menciona diretamente o livro de Gênesis mais de 60 vezes, em 17 livros. Ou seja, o Novo Testamento ele está sempre apontando para o Antigo Testamento, para o Velho Testamento, a Antiga Aliança, a Velha Aliança, o Antigo Pacto. O pacto baseado na lei e o pacto baseado na graça com Cristo Jesus. Mostrando a forte ligação entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Agora vamos entender um pouco
sobre a geografia do lugar onde aconteceu o Velho Testamento. Nós temos a meia-lua fértil, ou a crescente fértil, em algumas traduções. Tá? A gente vai ver que ela pega as baixas colinas ao redor do deserto da Síria, né? Que ali é o meio natural para a cevada selvagem, o trigo, lentilhas, pistaches, amêndoas. E os animais eram as ovelhas, as cabras, os cerdos e vacas. E as primeiras comunidades agrícolas, elas apareceram nessa zona aproximadamente entre os anos de 16.000 a 7.000 antes de Cristo. E ela é chamada de crescente fértil, ou meia-lua fértil, porque ela tem esse formato de meia-lua que pega, e desculpe o mapa preto e branco, né? Mas que pega esta região aqui, que é uma região mais rica em... Inclusive, todo o trânsito nós vamos ver desta maneira. Nós vamos ver que quando Deus chama a Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, dessa região aqui da Babilônia, Ur da Caldeia, Caldeia está aqui, ó, dessa região aqui, e ele vem andando, passando, seguindo toda essa rota por aqui. Seria muito mais perto ele vir aqui para chegar perto de Jerusalém aqui, onde ele vai chegar em Hebron, aqui mais ou menos ao sul de Jerusalém, né? E ele se estabelece em Hebron, Abraão, por isso o povo hebreu, por conta dessa região. Ele vem circulando, ele vem passando e contornando toda a meia-lua fértil até chegar lá. Esse é o caminho que faz. E pela proximidade que tem aqui com a riqueza do Egito, aqui pelo rio Nilo e tudo, essa região era muito fértil, muito rica, a proximidade era maior com o Egito e por isso, mais adiante, nós vamos ver o povo, ele saindo, para não morrer de fome, ele saindo aqui dessa região de Hebron e caminhando até o Egito, quando o povo, para não morrer de fome, né, os filhos de Jacó, os filhos de Israel, e acabam ficando aqui, gostando, ficando até serem escravizados e passarem 400 anos nesta região. E dentro do Velho Testamento nós vamos ver personagens e lugares principais, nós vamos ver a apresentação de quem é Deus, nós vamos ver quem é Satanás, quem é Adão e Eva, vamos ver Noé, o homem que Deus separa para repovoar a terra. Ele começa a povoar a terra com Adão e Eva. O homem entra numa perdição, numa separação de Deus muito grande, e então Deus decide eliminar toda a criação, e ela reconstrói, Deus reconstrói a criação, ela é recriada, a criação é recriada a partir de Noé. E mais adiante eu vou mostrar, se não me engano, a revista Veja, eu acho, que tem uma reportagem onde coloca o DNA justamente de todas as pessoas saindo desse mesmo tronco, como sendo todos nós somos filhos de um mesmo pai, de um determinado período de tempo. A história do último juiz, Samuel, do primeiro rei, Saul, do segundo rei, Davi, do terceiro, Salomão, aonde nós tínhamos o reinado ainda integrado. Nós temos Abraão, Isaac, Jacó, o período patriarcal, e José, ainda pega esse período patriarcal. Vamos ver no período de José, que é justamente quando o povo acaba, com a morte de José, o povo acaba sendo escravizado pelo faraó, e o faraó que conhecia José, ele morre, assume outro grupo, e eles tentam matar os hebreus daquela época. Então, para a gente entender, o povo se chama hebreu porque
Abraão se estabeleceu na terra de Hebrom. Então, as pessoas que eram daquela região de Hebrom, que eram os descendentes de Abraão, que foi crescendo, eles eram chamados de hebreus. E esse povo que cresce naquela região e vai ficando até com Abraão, com Isaac, com Jacó, e o Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Esse povo cresce, se desenvolve ali, se multiplica muito, e depois, no período da fome, esse povo acaba indo recorrer e pedir comida ao Egito, que era o período das vacas magras, da visão do faraó, que José interpretou, e José passa a ser o administrador de todo o Egito. Então, os filhos de Jacó vão pedir comida e auxílio e acabam se estabelecendo no Egito, onde foram pedir auxílio e comida, e ali não voltam para sua terra, para a terra de Hebrom, mas ainda são considerados estrangeiros. Eles ficam numa região, num subúrbio ali do Egito chamado Gósen, essa região que eles acabam morando, essa cidade, que não é dentro do Egito. São oprimidos e ficam ali habitando em Gósen, né? Não vão não voltam para sua terra e ali começam a sofrer pressões até serem escravizados. Passam-se 400 anos, quando vem Moisés, para ser o libertador do povo, né? Então, e aí o povo ali naquela época com o faraó ainda era reconhecido como aquele povo hebreu, porque era o povo de origem de Hebrom. Mais adiante, conforme a história vai se desenrolando, até chegar em Roboão e Jeroboão, que são os reis de Israel e os reis de Judá, nós vamos ver que Roboão e Jeroboão eles brigam e se dividem. Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte, com Jeroboão, fica sendo o povo de Israel, com as 10 tribos basicamente, composta, todas as 10, menos a tribo de Judá e Benjamim. E essas duas tribos, elas permanecem na parte sul, onde está Jerusalém, e por isso fica sendo de Jerusalém para baixo o Reino do Sul. E da Samaria para cima, Reino do Norte. É feita a divisão dos povos, e a partir daí passa a se chamar, que é o povo, até então se chamavam os israelitas, porque toda aquela região passou a ser a região de Israel, por serem descendentes de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. Então já estavam sendo reconhecidos como os israelitas, só que nessa divisão, então, tem povo do norte, povo do sul, israelitas e judeus. Mais adiante na história, em Israel não houve nenhum rei bom. Em 722 a.C., o Império Assírio destrói Israel, derruba Israel e dissipa todos os habitantes, espalha os habitantes de Israel. Israel deixa de existir como povo e fica somente o povo, o Reino do Sul, os judeus. Então, e esse grupo é o mesmo grupo que ele vai ser levado em cativeiro, para o cativeiro babilônico, a tribo de Judá, os judeus, e essa tribo de Judá é a mesma que vai retornar e vai reconstruir o templo em Jerusalém, vai reconstruir os muros da cidade em Jerusalém, e vai ser depois, ela vai surgir, vai aparecer na história do Novo Testamento, quando o templo, inclusive, ele recebe suas melhorias com Herodes, e finalmente a cidade é destruída pelo rei Tito em 70 depois de Cristo, né? Então, o que fica é a tribo de Judá, é a que realmente permanece. Não que hoje não exista nenhum descendente da tribo de Israel,
Isso se encontra, mas hoje nós, como a maior parte ficou sendo da tribo de Judá, hoje nós usamos o termo judeus. Por isso essa diferença quando a gente fala de, mas espera aí, como a Bíblia fala hebreu, israelita ou judeu? Qual é a diferença? Depende do momento da história, o nome será, será dado para cada uma dessas pessoas. Desculpa se eu misturei, contei muita coisa ao mesmo tempo, mas só para entender e matar essa curiosidade entre hebreu, israelita e judeu. É a mesma coisa, só depende do momento da história, quando nós formos ler a Bíblia, em que vai estar se referenciando. Então, Moisés, voltando aqui aos personagens, Arão, o irmão de Moisés, o porta-voz de Moisés, Caleb e Josué, os espias dos espias, os que trouxeram as boas notícias e os únicos que entraram na terra prometida, em Canaã, os juízes, que são aqueles que passam a julgar depois que Israel não tinha rei, o povo de Israel não tem rei. Ele era guiado por Moisés, depois foi liderado por Josué nas batalhas, e cada um foi habitando em sua região, cada família, cada clã, foi habitando em sua região, conforme a separação que Moisés já tinha determinado, que nós vamos ver isso no estudo mais adiante. E foram levantando-se juízes, pessoas que ajudavam a julgar os casos difíceis das suas regiões, e esses juízes se levantam. Nós vamos ver Ruth, onde passa a genealogia de Jesus através de Ruth, com Boaz, profeta Elias e Eliseu, os reis de Israel, os reis de Judá, os diversos profetas que nós vamos ver, a relevância de Nabucodonosor, e depois, inclusive, o reconhecimento do poderio de Deus, Ciro, aquele que foi usado por Deus para restaurar o povo, ele vence o rei da Pérsia, ele vence Nabucodonosor e dá liberdade, faz um decreto dando liberdade e possibilidade de retorno de todos os israelitas, ou todos os judeus, perdão, para Jerusalém, para reconstruir, e não somente dar liberdade, mas ele obriga com que as cidades paguem com os impostos, paguem a reconstrução do templo e dos muros da cidade de Jerusalém, que começa o retorno com o comando de Zorobabel, posteriormente Esdras, Neemias, e vemos a história de Esther, que foi princesa, se transformou em princesa e ela conseguiu, pela misericórdia de Deus, conseguiu reverter uma situação que seria o extermínio desse povo que estava retornando e que não poderia lutar e guerrear e se defender, e eles morreriam à espada, mas com o auxílio de Esther consegue mudar o decreto, fazer um novo decreto e permitir que o povo lutasse, e o povo de Deus, os judeus, eles não morrem, e até hoje a Esther é considerada uma figura importante no meio judaico, e existem festas e que relembram o quanto que o povo poderia ter sido dizimado, mas foi poupado pela graça e misericórdia de Deus. Os lugares principais, nós vamos ver o Jardim do Éden, que nós não temos ideia de onde é. Em Gênesis fala mais ou menos entre Rio Tigres e Eufrates, ali, né, onde eles se cruzavam, mas a Bíblia diz que foi um anjo colocado à porta do jardim com uma espada desembainhada, que seria que nós não teríamos mais acesso a esse jardim. Não temos, por isso nós não sabemos nem onde era e não conseguimos entrar. O Monte Ararat, que é onde acredita-se que a Arca de Noé repousou, né, quando as águas secaram. A Torre Babel, a cidade Babel, que na verdade o nome Babilônia, cidade de Babilônia, vem inclusive por influência de Babel, que Babel significa confusão de línguas, e a cidade de Babel ela foi o palco dessa discussão do homem se considerando superior a Deus e querendo invadir o céu para conquistar o lugar de Deus, a posição de Deus, e é quando Deus derruba essa torre
e confunde com diversas línguas e o povo se confunde, e então Babel significa confusão, e aonde há muita confusão e o povo se dispersa. A região de Ur dos Caldeus, que está ali próximo também, aonde Abraão morava e ele depois vai para Canaã, para a Terra Prometida. O Egito, participação importante, inclusive não só porque escravizou todo o povo hebreu, mas também porque oprimiu durante muitos anos o povo de Judá. Israel fez aliança com o Egito para destruir Judá, porque Israel e Judá também viviam em brigas. O Monte Sinai, onde o Senhor falou com Moisés e trouxe as tábuas dos 10 mandamentos e outras explicações das leis civis, das leis espirituais que o Senhor revela para Moisés. O deserto foi o palco de 40 anos para Deus purificar aquela geração incrédula que desistiu, que jogou a toalha e reclamou com Deus por ter tirado do Egito, da escravidão do Egito, para eles morrerem no deserto e que iam entrar na terra de Canaã, que era uma terra de gigantes e que eles nunca entrariam lá, apesar de que era Deus que estava dando. E somente Josué e Caleb são os dois que dão um relatório positivo de que sim ganhariam, porque o Senhor era com eles. E isso, o povo vendo os milagres de Deus, a cortina de fogo e a nuvem que guiava durante o dia, a cortina de fogo durante a noite, todos os milagres, e ainda assim o povo duvidou, teve medo e não quis seguir adiante. Então é quando Deus decide que aquele povo, aquela geração, não entraria em Canaã, na Terra Prometida, que é a Palestina nos nossos dias de hoje. E com isso Deus fica 40 anos, até que a última pessoa morre, e então ele realmente faz passar com Josué e Caleb para a Terra Prometida. A Síria, como eu comentei, que foi quem colocou em cativeiro a Israel, que na verdade misturou, né, levou os homens e matou um monte, e aqueles que não morreram levou para outras cidades, espalhou, deixou as mulheres ali na cidade de Israel, em Samaria, e então aquele povo ficou um povo misturado. Por isso, no período de Jesus, a gente vai ver algumas confusões, que na verdade, antes do período de Jesus, tem o período de Esdras e Neemias na reconstrução, e as pessoas que habitavam em Samaria eram os mestiços, né? Eram os israelitas misturados, mestiços, e eles não deixam com que Judá reconstrua a sua cidade, a sua muralha. Eles vão à luta e brigam e entram em conflito. Então, por isso que quando a gente vai ver lá o bom samaritano, a história dos samaritanos, Jesus falando com uma samaritana, a rivalidade ainda existia, era muito grande, porque os samaritanos, que era a capital, que Samaria era a capital da tribo de Israel, da tribo do norte, do reino do norte, eles tinham um conflito muito grande porque a tribo do norte não queria deixar, esses mestiços não queriam deixar reconstruir, que Judá reconstruísse o seu templo, a sua cidade. Então isso vai repercutir até os tempos de Jesus. E Babilônia, o cativeiro babilônico, que foi o cativeiro de Judá, mas o cativeiro que teve retorno. Então, falando de cativeiros, nós tivemos o principal cativeiro, que é o período onde se refere como cativeiro do povo hebreu, que é o cativeiro no Egito, o cativeiro de Israel, que é do Reino do Norte, pelos assírios, que são dissipados, eliminados e nunca retornam, e o cativeiro babilônico, que é o cativeiro da tribo de Judá, do Reino do Sul, e que esses sim retornam e voltam à sua cidade natal, basicamente. Então vamos ver aqui, eu falei todos os acontecimentos, não numa ordem cronológica, então vamos seguir aqui uma ordem cronológica só para a gente entender o Velho Testamento como um todo de uma maneira muito rápida.
Nós temos aqui a criação do mundo, primeiro evento, a criação do mundo, sem data definida. O pecado de Adão e Eva, sem data definida. Deus enviando o dilúvio com Noé, sem data definida. O sofrimento de Jó, o livro de Jó, acredita-se que ele esteja no mesmo período da história de Abraão, por isso eles estão juntos ali, no evento 4 e no evento 5. Ele está sem data definida porque a gente não consegue, com exatidão, falar sobre isso. Mas acredita-se que o livro de Jó, ele relata um período bem próximo ao período de Abraão. Por quê? A maneira como Jó, a riqueza de Jó, ela é medida é a mesma maneira como a riqueza de Abraão é medida. Pela quantidade de servos, pela quantidade de animais, de cabras, de ovelhas. Então, a maneira de medir as riquezas de Jó e de Abraão, elas têm as mesmas características, dando-nos a entender de que era mesmo período, porque nesse período assim se mediam as riquezas e o poderio. Tá? Por isso o livro de Jó aparece aqui, apesar de estar sem data, mas ele tem uma forte crença de que ele esteja inserido aí por volta de 2160, 2200 a.C. Abraão chama, Deus chama Abraão em 2160 a.C. Abraão entra em Canaã em 2091. Isaac finalmente nasce em 2060. José é vendido como escravo em 1898 a.C. A saída da escravidão com Moisés, o êxodo, se dá em 1446. Essas datas, vou fazer um parênteses aqui, eu estou colocando esses números, mas isso são estimativas, né? Alguns números podem ser mais aproximados a esse, mas podem haver alguns estudos que refutam e colocam algumas outras datas, mas aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia, eu preferi trabalhar esse estudo com essas datas. Deus dá a Moisés os 10 mandamentos em 1445, no Monte Sinai. Os israelitas entram em Canaã com Josué em 1400 a.C. Otoniel é o primeiro juiz, 1367. Samuel nasce em 1105. Sansão é o juiz de Israel em 1075. Saul se converte no primeiro rei de Israel em 1050 a.C. Davi é proclamado rei em 1010. Salomão é declarado rei em 971 a.C. O primeiro templo é completado em 959. Roboão é o novo rei, filho de Salomão, em 930. A divisão do reino do norte e do sul, com Jeroboão do norte e Roboão do sul, em 930 também. Essa divisão veio por conta de aumentos de impostos de Roboão, que saturou o povo com os impostos, o povo já não aguentava mais, então aproveitou a dúvida de alguns e fizeram a divisão. Porque a gente vai ver na história, no outro estudo, quando a gente vai estudar a história de Saul e Davi, a gente vai ver que foi sempre uma luta colocar o povo todo junto, o povo todo unido. Principalmente quando Davi assume. O povo de Judá sempre era o que ficava com Davi, por conta até da descendência de Davi, e Davi batalhou muito para que, mesmo sendo rei, ele assume primeiro a região do sul e depois ele começa a unificar o povo novamente para ser todo Israel, e aí com seu filho Salomão e posteriormente Roboão, volta-se a dividir o reinado. A queda de Israel em 722 a.C., perdão, eu não falei da divisão do Reino do Norte, sim, começa o ministério de Isaías em 740 a.C., a queda de Israel 722 a.C., Daniel é exilado para a Babilônia em 605 a.C., a queda de Judá em 586, os primeiros exilados regressam a Jerusalém em 538, o segundo templo é completado em 516 a.C.,
Esther se converte em rainha da Pérsia, 479 a.C. Esdras regressa para Jerusalém do exílio, em 458 a.C. E Neemias regressa para Jerusalém do exílio em 445 a.C. E nós vamos ver que vai existir um período sem profetas, sem Deus estar falando com ninguém mais, durante 400 anos, até o nascimento de Cristo Jesus. Esse período que nós chamamos de intertestamentário. Algumas Bíblias, vocês vão perceber que existem 4 folhinhas em branco. Essas 4 folhinhas em branco, elas existem, não são para fazer rascunho. Essas folhinhas existem porque cada folha representa 100 anos, dando um total de 400 anos desse período intertestamentário entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, e que vai começar com o nascimento, o surgimento de João Batista, Batista, e depois com o nascimento de Jesus Cristo. Basicamente, esse é o conteúdo dos principais acontecimentos do Velho Testamento, e nós pegamos ali o que nós vamos estudar, vai até os israelitas entram em Canaã. Nós vamos ver ali até 1400 a.C. Isso é esse período que vai pegar ou abraçar o período do Pentateuco. E aqui, só para termos uma ideia sobre a história secular, o que nós tínhamos, né? A gente não tem registro no período do dilúvio, da queda, ou a dispersão das raças, que seria aquele da Torre de Babel, mas nós temos a construção da primeira pirâmide em 2200 a.C., acredita-se, né? E nesse período era justamente o período patriarcal, que foi o período onde Abraão é chamado, Isaac, Jacó. Então, durante esse período, foi o período onde as pirâmides do Egito começaram a ser construídas. Nós vamos ver que no período do Antigo Império Babilônico, quando ele começa a surgir, com Nabopolassar, depois com Nabucodonosor, é justamente no período onde José ele morreu e o Egito está crescendo, e o Egito transforma em escravo o povo hebreu, né, aquele povo israelita, e vem o êxodo, Josué é designado como líder, a travessia do Rio Jordão, até a conquista de Canaã. Esse período é o período que a Babilônia começou também a se desenvolver. E depois, no período de Juízes, até o início ali entre Saul e Davi, a gente tem o Império Assírio crescendo muito também e ganhando muita força. O reino sírio ele se forma em 970 depois de Cristo, o reino sírio, que é onde é a Síria hoje, né? Não é o assírio, são reinos diferentes. Já é no período aproximadamente no término do reinado de Salomão, e aí nós temos o período ali da divisão dos reinos de Israel e de Judá, com os profetas, onde vem Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Miqueias, Oséias, Joel, Isaías, Naum, Abacuque, Sofonias, Obadias, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Daniel, Ageu, Malaquias. Esses são os profetas na ordem cronológica, onde o Império Babilônico começa a crescer bastante. Aí vamos ver o cativeiro de Israel, depois, posteriormente, o cativeiro de Judá, e aí Babilônia caindo, sendo derrotada por Ciro, depois a aliança com o Império Persa, que vem acontecendo justamente no retorno do povo judeu, da tribo de Judá, para Jerusalém. Basicamente, isso seriam a história secular dos acontecimentos. E aqui, para entendermos como que está a formação da Bíblia, a Bíblia não está formada, ela não está
colocada em ordem cronológica. Mas se nós fôssemos olhar em ordem cronológica todo o Velho Testamento, esta seria a ordem. Gênesis, aonde nós temos a inserção do livro de Jó no período ali de Abraão, por isso que ele está ali no meio. Nós temos Êxodo e Levítico acontecendo praticamente no mesmo, que tem a saída do povo, e logo em seguida o Senhor fala com Moisés, e Moisés já começa a escrever o livro aos Levitas. Né? Em seguida tem o livro de Números, que faz toda a parte do censo do povo, e Deuteronômio, que é a segunda lei, é o reforço da lei em preparação para a conquista da Terra Prometida, que vai ser com Josué, que vai conduzir o povo para a entrada da Terra Prometida. Josué conquista, habita, estabelece os povos cada tribo em sua região, levantam-se os juízes, aonde acontece a história de Ruth, né? Até o último juiz com Samuel, quem proclama rei Saul a pedido do povo, e aí a história começa a acontecer no livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Repare que eu falei o nome 1 Samuel e não 1 Samuel. E eu falo primeiro porque é o primeiro livro de Samuel. Não é como no Novo Testamento, que nós temos cartas, epístolas, e falamos primeira, João, segunda João, primeira Pedro. No Velho Testamento nós falamos primeiro porque são livros. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, ok? E nós vamos ver aqui a Saul, Davi e Salomão, os reis. No período de Davi a gente vai ver a maior composição de salmos. Já no período de Salomão nós vamos ver a composição de todos os provérbios e muitos mais. Esses são o que nós temos registrados, bem pouco do que frente ao que Salomão escreveu. Salomão também coloca o livro de Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Então nós temos na história ali com 1 Samuel e 2 Samuel, e quando começa a relatar um paralelo ali de 1 Reis, vemos que Crônicas, ele na verdade é o paralelo, né? Primeiro livro de Crônicas e depois o segundo livro de Crônicas. Então a Crônicas ele pega praticamente todo o livro de Samuel, e segundo Crônicas todo o livro de Reis, dos Reis, o livro que fala dos reis. E vemos Lamentações de Jeremias já no finalzinho do livro de Reis, justamente precedendo ali a queda frente a Judá, frente à Babilônia, né? Os profetas da região do norte, Amós e Oséias, do reino do norte, profetas que profetizaram para o reino do sul, Joel, Miqueias, Isaías, Sofonias, Abacuque e Jeremias, profetas que estavam localizados em nações estrangeiras, que foram pregar em nações estrangeiras, como Jonas e Nínive, Naum, Obadias, profetas durante o cativeiro, Daniel e Ezequiel. Inclusive, nós vemos aqui profecias falando da libertação do povo do exílio de Judá, e ao mesmo tempo falando da profecia, o que nós vemos em Apocalipse, do que virá a acontecer. E no retorno de Esdras e Neemias, aonde acontece a história de Esther ali, junto com no livro dos acontecimentos de Esdras, nos relatos de Esdras, nós vamos ver que os profetas Ageu, Zacarias e Malaquias são os que surgem e começam a resgatar o ânimo do povo que estava desanimado em reconstruir a cidade, reconstruir o templo. E nós temos com Neemias, e nós temos com o povo, com Neemias, o reavivamento espiritual naquele período, e que ele foi importantíssimo e vital para a reconstrução de Israel uma vez mais. Aqui eu deixo a bibliografia, todo o material que foi estudado e tirado informação para o nosso estudo. Deixo aqui para a sua futura consulta, para aqueles que desejam. E, bom, agradeço o tempo, desejo uma semana abençoada
para cada um de vocês. Desfrutem com as informações, com o conteúdo. Espero que tenha ajudado a esclarecer dúvidas e a aprender mais sobre a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos encha com a sua graça, com o seu amor, hoje e sempre.